As relações de trabalho vêm mudando nos últimos anos. A tecnologia veio para agilizar e ajudar. Em muitos casos, as redes sociais se tornaram um canal de desabafo, mas os usuários devem tomar cuidados com os comentários que fazem. Opiniões pessoais podem levar à advertência e até à demissão. O coronel Fábio Almeida de Souza, comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi exonerado do cargo. O militar teria usado redes sociais para incitar a violência, fazer apologia ao nazismo e denegrir a imagem de colegas de farda. A PM instaurou um inquérito para apurar as denúncias e o Ministério Público do Rio acompanha o caso. Esse caso do Rio de Janeiro chama a atenção para um problema que vem acontecendo cada vez mais. Funcionários têm usado os seus perfis em redes sociais para desabafar, só que certos comentários podem acabar em demissão. Para esta advogada, especialista em direito do trabalho, é preciso ter muito cuidado. Falar mal do chefe ou da empresa não pega bem de jeito nenhum. O empregado ele deve ter muito cuidado com o que posta, porque pode ter consequências grandes, né? Tanto para prejuízo da empresa, como até mesmo jurídica, processual. A empresa juizar a ação contra ele, né? Se houver ali, quando há a ruptura contratual. Se está dentro do contrato ainda, pode ocasionar, sim, a justa causa do contrato de trabalho. Rita trabalha com recursos humanos, treinamento e seleção. Ela conta que as empresas já sentiram a necessidade de capacitar os colaboradores. As pessoas precisam muito de orientação nesse sentido, né? Que é a questão mesmo, né, de bom senso. O que dizer, o que publicar. É claro que a página é sua, o grupo é seu, mas a partir do momento que você posta, você não tem controle de quem tem acesso. Bom, e para falar mais sobre essas novas relações de trabalho, no mercado de trabalho, o Jornal da Justiça convidou agora e conversa com o advogado especialista em direito trabalhista, José Augusto Lira. Boa tarde. Boa tarde. Bom, quais as influências no direito dessa expansão da internet, das redes sociais? Boa tarde. As influências, elas são totais, né? O empregado, ele deve tomar cuidado muito com o que diz, com o que posta, com o que coloca, né? O empregador, ele tem todo o direito de exercer o seu poder de mando. Portanto, né, essa relação deve ser bem equilibrada. O empregado, ele pode postar coisas de elogio, coisas fundamentais para a carreira dele, né, para a instituição. Porém, né, com os cuidados ao proferir quaisquer outras palavras. Tem que ter muito cuidado mesmo, porque às vezes a pessoa posta alguma coisa referente ao seu trabalho e ali também existem uns comentários, né? Algum colega pode discordar daquela opinião que ele emitiu em relação ao trabalho. Isso também pode ser motivo de uma advertência do trabalhador? Isso pode ser motivo de advertência, né? A consolidação das leis do trabalho, no artigo 482, ela fala da advertência. Então, quem posta, você é responsável por aquilo que posta no seu mural. Toda vez que alguém ingressar para um assunto diferentemente ou der um comentário diferente daquele que esteja sendo colocado, convém a quem postou de imediato dizer que o comentário não é para ter aquele sentido. Portanto, ele já está deixando bem claro que a postagem dele foi uma postagem para a empresa, para o trabalho ou pelo trabalho. Esse cuidado é fundamental. Como a legislação trabalhista vem se comportando aí diante desse fato que está cada vez mais comum? Todo mundo tem um smartphone hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet e as postagens vêm sendo frequentes. A legislação trabalhista está se adaptando? A legislação trabalhista, ela está se adaptando no seguinte sentido. Ela tem procurado ver qual foi a intensidade do fato, qual foi a atitude que o empregado quis fazer ao postar. Se ele quis apenas noticiar um fato positivo para a empresa, isso é uma coisa. Não se deve esquecer que o empregador, ele tem o seu poder de mando. Então, o empregador, ele tem todo um aparato legal que o protege. O empregado também tem o direito de resistir. Se o empregador exercer algo acima do que é devido, atacar o empregado por uma postagem de elogio a uma empresa ou por uma postagem de uma narrativa positiva de um fato, o empregado vai ter que se defender. O empregador, então, ele tem um sistema de freios e contrapesos. Ele não pode
exercer algo além disso. A legislação trabalhista, então, ela está tomando muito cuidado com isso. Agora, postar coisas, isso deve ser feito com muito cuidado. E as páginas dos funcionários, elas podem ser monitoradas pelo empregador? Ou até mesmo a gente já ouviu falar que o empregador, para contratar um funcionário, faz uma análise da rede social dele, do que ele pensa. Isso é possível ou é uma invasão? Isso não é legal. Né? O Código Civil fala, Érica, dos artigos 11 a 21, nos direitos de personalidade. Para contratar, eu analisar, verificar fatos sociais, a vida privada, a honra, a intimidade, a imagem desse empregado, tudo isto, inequivocamente, a empresa está praticando um ilícito. Isso é ilegal. O empregado tem o direito de se postar. A sua liberdade de expressão é um princípio constitucional. Ele tem direito a se manifestar. Então, isso não pode ser levado em conta na hora de contratar alguém, por exemplo, uma análise do perfil social dele numa página na internet. Jamais, jamais, né? O direito do trabalho, ele não admite o direito do trabalho, ele anda com o direito civil, ele anda com a Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 5º também, ambos andam juntos, né? Isso gera, amanhã ou depois, se não houver o contrato, um dano moral. Esse empregado vai poder, esse pretenso empregado vai poder, se ficar comprovado, requerer uma reparação por dano moral. Como fazer o balanço aí entre o direito do empregador, né, de ter o nome da empresa preservado e a liberdade de expressão? Tem uma linha tênue aí, mas ela deve ser levada em conta. Perfeito. É muito tranquilo dizer isso nesse nosso tempo. O nosso empregador, ele deve ter em mente que tudo aquilo que o empregado está postando é fruto, efetivamente, das relações contratuais dele. Perfeito. Não há nenhum sigilo que o empregado esteja postando? Não. O empregado não está fazendo nenhuma crítica à empresa via rede social? Não. Porque para isso ele tem um canal interno de comunicação na empresa. Né? Então, a relação, ela é tênue, mas ela é bilateral. Eu tenho direitos e obrigações, eu empregador. Você, empregado, também tem direitos e obrigações. Então, dentro dessa linha, não se deve ultrapassar. Há de se recomendar aqui que as empresas adotem a figura do ouvidor. O ouvidor, então, vai ser alguém que vai entender se aquela crítica feita pelo empregado foi ofensiva à empresa, evitando qualquer dissabor, um ato mais rígido da empresa que ela possa tomar. Mais uma colocação, o regulamento da empresa, a empresa deve agora, no seu regulamento que vai adicionar ao contrato de trabalho, dizer sobre redes sociais. Isso ficaria muito bem claro para evitar qualquer desconforto entre as partes. A gente está falando muito em relação ao quem já está empregado ou antes de ser empregado, um candidato a uma vaga de emprego. Mas existe também uma situação, eu queria que o senhor respondesse rapidamente para a gente encerrar a nossa conversa. No caso de uma pessoa ser demitida e postar na internet algum comentário contrário à empresa que ele foi demitido, ele também pode ser processado depois disso? Perfeitamente, ele vai poder ser processado porque, pelo menos nos próximos 30 dias da projeção de um aviso prévio, ele ainda está sob a cobertura da Justiça do Trabalho, ele está sob a cobertura sobre direitos trabalhistas. E mesmo após os 30 dias, ele tem 2 anos. A partir da extinção do contrato de trabalho, ele tem um prazo prescricional de 2 anos, que ele tem direitos e deveres e obrigações para com tudo que ele fez dentro do contrato de trabalho. Então, ele deve ter todo o controle. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Eu conversei com o advogado especialista em direito de trabalho, José Augusto Lira. Obrigada. Obrigado, até uma boa tarde. próxima.